E hoje, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, uma data muito especial para reconhecer a força desses atletas, a dedicação de cada um deles e a superação de quem inspira através do esporte. Para falar sobre os desafios e conquistas desta trajetória, estamos recebendo aqui em nosso estúdio, pela primeira vez, Carla Sâmia Falcão, ela que é técnica da equipe de vôlei sentado do Ceará. Satisfação de receber aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está vendo vai ver as imagens aí, inclusive do vôlei sentado, como funciona, algumas formações especiais. E aí, Carlinhos, tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos, né? Obrigada aí pela oportunidade. E é muito bom sempre estar falando do vôlei sentado, né, de uma maneira mais ampla, né? Hoje eu trabalho no Paradesporto, não só com o vôlei sentado, mas a gente também tem outras modalidades. E hoje eu coordeno o Centro de Referência Paralímpica aqui de Fortaleza, né, que é um programa do governo federal em parceria com a Secretaria de Esporte, a UFC, e estamos também fechando uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza para estar ampliando aí os atendimentos às pessoas com deficiência. Que legal. Fala pra gente o que seria vôlei sentado exatamente. Fala pra gente aí os principais desafios para começar esse projeto. Olha, o vôlei sentado, a gente já está desenvolvendo esse trabalho aqui em Fortaleza desde 2019, né? A gente já vem trabalhando, fazendo formações, né? Treinamentos mais específicos, e a gente já participa aí das competições de cenário nacional. Tá com uns 15 dias que nós participamos aí do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, né? Ficamos em 5º colocado, fomos a única equipe do Nordeste a participar, mesmo com todos os desafios aí, né, que o esporte amador enfrenta. Nós que trabalhamos com o Paralímpico, a gente também tem muitos desses desafios aí. Mas o vôlei sentado, ele é basicamente bem parecido com o vôlei olímpico, né? São 6 atletas, o sistema de rodízio é o mesmo, né? Situação de jogo, tudo, eles são bem parecidos. Tem algumas particularidades, né? Que como a gente joga sentado, a rede é mais baixa, o espaço também é maior, né? Menor, na verdade, é uma quadra de 10 metros por 6. E tem algumas particularidades, né? Não pode tirar o glúteo quando estiver nas ações, né? Com a bola, pode bloquear ali o bloqueio. E também é um jogo muito dinâmico, né? É um jogo muito apegado, né? As equipes, elas estão cada vez mais evoluindo, né? O vôlei sentado hoje no Brasil participa das Paralimpíadas, né? O esporte paralímpico. Então, eles sempre estão medalhando, né? Estão sempre nos campeonatos mundiais, também sempre estão ali entre os 3 primeiros. Então, hoje, o vôlei sentado no Brasil, ele é muito forte, né? E um dos nossos objetivos é fazer que ele cresça aqui no Ceará, né? Mais ainda, para que a gente consiga aí trabalhar, né? De uma maneira mais ampla aí essa questão do vôlei sentado. A gente está vendo aí algumas imagens, alguns vídeos, né, do vôlei sentado. São desafios realmente, mas é muito legal você ver a dedicação desses atletas. Estão treinando onde hoje? Hoje a gente treina no ginásio da Parangaba, né? Dia de terça-feira à tarde, e dia de sexta-feira a gente treina em Maranguape, né? Então a gente treina tanto na cidade de Fortaleza quanto em Maranguape, no mesmo horário, né? Começando às 1h30 até às 16 horas. Então a gente também está tentando ampliar para o sábado, que é para justamente pegar alguns atletas que trabalham, né? Que tem mais essa dificuldade de organizar seus horários. Então, os treinos acontecem basicamente na terça e na sexta-feira, né? E aí, quando a gente está mais perto das competições, a gente tenta ampliar um pouquinho para o sábado, um treino também à noite, né? A gente consegue fazer aí um pouco mais de treino. Seja bem-vinda ao Resenha de Artilheiro. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe o quanto é difícil, né? Para as pessoas que têm deficiência, principalmente adquirirem, né? Essa força de vontade de, mesmo com sua deficiência, ali está entrando dentro do esporte. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, né? Porque vocês têm que sempre estar angariando ali atletas. Você acabou de falar sobre 2 dias na semana. Ampliando os dias, ok, né? Você tem mais oportunidades. Mas como buscar, né? Esse pessoal que realmente precisa de um psicológico bacana, precisa trabalhar isso aí. Hugo, assim, é outro desafio que nós temos, né? Assim, a gente também trabalha, tanto o feminino quanto o masculino. A gente não tem uma equipe formada justamente da dificuldade, né, das meninas estar praticando o vôlei sentado, né? Então, para muitas delas, acham que o vôlei sentado chega a ser até um pouco humilhante, porque tem que sentar no chão, põe a mão no chão, as mãos ficam, né, com calo.
Então, realmente é um esporte mais complicado, né? Então, a gente faz essa captação muitas vezes nas clínicas de reabilitação, nas escolas, né? A gente também tem, nós já levamos 2 anos o vôlei sentado para as Paralimpíadas Escolares que acontecem em São Paulo, né? Com crianças de 15 a 18 anos, né? Crianças e adolescentes, na verdade. E assim, é um trabalho realmente de formiguinha, né? A gente descobre um aluno lá na Praia do Futuro que perdeu uma perna, né? Devido a um osteosarcoma, que é um dos cânceres mais comuns na infância, e aí a gente vai lá falar com a criança, fala com os pais, é todo um trabalho de mobilização realmente, né? Então a gente, é até difícil juntar, né, uma equipe de 12, 18 pessoas, devido primeiramente à questão do tipo de deficiência, né, que o perfil do vôlei sentado hoje, ele é amputações, né, pode ser unilateral, bilateral, mas a gente tem atletas também que não tem braço, então é um perfil, né, que não é tão fácil. E também são pessoas que muitas vezes estão trabalhando, não tem um horário, né, para estar aí na semana, e tem essa dificuldade também, o que foi o que você falou. Muitos deles, quando sofrem um acidente, eles acham que a vida acabou. Né? Eles têm essa dificuldade de entender que ali é mais um desafio que eles vão passar. Na equipe da gente, nós temos atletas que sofreram um acidente de moto, né, perderam perna, braço, nasceram com a deficiência, mas todos eles têm essa dificuldade, né? Mas o esporte, ele tem esse papel fundamental, não só para o desenvolvimento da pessoa com deficiência dentro da questão do esporte, mas na sociedade de uma maneira geral. A gente recebeu um aluno, um rapaz, né, que ele perdeu a perna, está com pouquíssimo tempo, está com uns 3, 4 meses. E ele ainda está com essa dificuldade muito grande, né? Ele acha que a vida dele acabou, né? Está com essa dificuldade de entender que a gente viaja sozinho, os atletas viajam sozinho, cada um, né, leva a sua bagagem. Lógico que quem usa cadeira de roda tem aquela dificuldade, mas a gente tenta trabalhar o esporte de uma maneira que ele se torne a pessoa mais independente possível, né? Para ele mesmo, né? Uma questão mesmo dele pessoal. E esse atleta a gente ainda está nesse convencimento, né? Que eu posso lhe dizer. Então, ele gosta daquele momento, mas ele tem a dificuldade de chegar, né, até o local do treino, que ele treina na Parangaba, porque está tudo muito recente, né? Ele acha que acabou a vida dele, ele acha que não vai conseguir viajar sozinho, então a gente está ainda num trabalho, né, que ninguém sabe quanto tempo vai durar, se vai ser um mês, se vai ser um ano, né? Mas o objetivo da gente é fazer com que ele tenha ali uma melhor qualidade de vida, né, para ele mesmo, e ele é casado e para a esposa dele também, né? Então, acho que é bacana esse processo. Vou fazer só mais uma pergunta para ela, né? Eu acho que mais do que a importância que tem as Paralimpíadas, né? É a parte principalmente de transmissão, né? Trazer para o público em geral, né? Porque antes a gente não tinha esse acesso. Isso. Era Olimpíadas, aí tinha Paralimpíadas, aí ninguém acompanhava Paralimpíadas, não tinha transmissão. Isso. Né? Fala um pouco sobre a importância disso, né? E também sobre pessoas, né? Que, por exemplo, sofrem acidentes. A gente tem o Fernando Fernandes, perfeito, né? Que é um cara que modelo e tal, referência de beleza, de sinônimo de estética, né? E atleta, né? Ele era atleta. Era atleta, mas aí passou a ser mais atleta depois, né? Que realmente sofreu, né? O acidente que ele sofreu. Fala um pouco da gente sobre essas importâncias, né? Primeiro da divulgação, transmissão, trazendo os campeões olímpicos, né? Tem o Danielzinho, que é top demais, e o Fernando Fernandes, que é um cara que é, inclusive, apresentador oficial, né, de uma emissora gigante como é a Rede Globo. Né? Assim, a questão da mídia ela é fundamental nesse processo, né? Ela contribui diretamente. Inclusive, está passando atualmente o Campeonato Mundial de Natação, né, para pessoa com deficiência. E está passando no Sport TV, está passando ao vivo, né? A partir de quinta-feira vai começar o atletismo também, que vai acontecer na Índia. Então, assim, a gente precisa entender que essa mídia, né, ela precisa também dar ênfase ao paralímpico. Por quê? Muitas vezes o atleta está em casa, ele não sabe que tem um esporte para pessoa com deficiência intelectual, visual, né, uma pessoa que é tetraplégica, uma pessoa que é biamputada. Então, tem esporte para todo tipo de pessoas, né? A gente brinca lá no projeto que eu falo assim, que se você não mexe em nada, mas tem boa vontade e quer participar, tem um esporte para você, que é a bocha, né? Que é um esporte que são os 4 membros comprometidos, que é a criança, que é uma das modalidades que tem o maior nível de comprometimento físico, né? E que eles participam. Também é um esporte paralímpico, eles viajam, né? Então, assim, essa questão ela é fundamental e faz toda a diferença, né? Tanto é que nas últimas Paralimpíadas a gente viu que o Brasil ele é uma potência e está entre os 5, né? E teve essa ampla divulgação, né? Já foi melhorando nos anos anteriores, né? Quem sabe nas próximas Paralimpíadas passam aí todas
modalidades que nós temos, né? Inclusive, nós temos aqui atletas no Ceará, que eles são referências no Brasil, né? O próprio Elione acabou de ser campeão, né? Na mundial, paracanoagem, exatamente. A gente tem a Luciana Lima, né? Que também é atleta de esgrima e do vôlei sentado, né? Que no Paralímpico tem muito disso. Os atletas, eles migram, né? Entre uma modalidade e outra. Né? Nós temos a Clariene, nós temos, então, assim, nós temos hoje aqui no Ceará um cenário de atletas que representam o Brasil. Né? Então, a gente tem alguns projetos que já rodam, né? Com essas parcerias de Estado, Prefeitura, e o intuito é esse mesmo, é fazer com que mais pessoas com deficiência participem, né, das modalidades aí paralímpicas, para que tenhamos atletas aí paralímpicos representando o Ceará. Elione, que já esteve no nosso podcast, no podcast da casa, e de fato uma história gigantesca, assim, muito legal. Carla Sâmia, como é que foi o teu interesse por treinar atletas paralímpicos? Olha, assim, eu já venho de uma família, né, que a gente já pratica esporte, né? A gente tem um histórico bem legal. Meu avô já foi do Ceará, né? O zagueiro Valdemar. Meu pai também jogou, meu irmão jogou, né? Que é o Wendel, que foi do Ceará e Fortaleza. A gente já tem um histórico na família. Eu joguei vôlei, né? Durante muito tempo. Peraí. Teu avô, Valdemar? É, o zagueiro do Ceará, né? Não teve até uma homenagem que fizeram a ele aí por último, né? E aí foi bem bacana, né? Aí o teu irmão, meu pai jogou também Ferroviário, mas o Carlos Falcão, né? E o Wendel Falcão, que jogou Ceará, Fortaleza, né? Irmão do Wendel, exato. WD. Isso, aí a gente montou, né? Na verdade, meu pai já tinha uma associação no Conjunto Ceará, e aí depois de adulto, cada um seguiu o seu caminho, né? Ele foi jogar, eu fui trabalhar, e quando a gente está com uns 5 anos, ele resolveu reassumir a associação, que é lá do Conjunto Ceará, e aí é onde eu trabalho o Paralímpico e ele trabalha o Olímpico, né? Então a gente está com essa junção aí de ações, né? No projeto, e assim, no vôlei sentado, eu sempre joguei vôlei, né? Joguei vôlei na escola, minha formação também, né? Muito se deu devido a essas questões do vôlei, né? Joguei vôlei de areia. E aí, quando foi, né? Eu sempre trabalhei com paradesporto e na primeira oportunidade comecei a fazer minhas formações. E aí, logo em seguida, fui direcionando para o vôlei sentado, que é onde, né, eu me dedico. Inclusive, semana passada, recebi a carta de convocação, né? Para ser técnica da seleção brasileira de base do feminino, que né? Legal, bacana, né? Assim, primeira cearense, né, a fazer parte aí desse processo. Já tinha sido convocado para o escolar, né, para a seleção brasileira. E assim, fiquei muito surpresa, na verdade, né, e fiquei feliz ao mesmo tempo, porque isso é um passo muito grande, né, para a gente que é do Nordeste. A gente sabe a dificuldade, né, que é de estar aí envolvido, né, com essas questões aí do cenário nacional. Mas tem medo de avião igual o Wendel, não? Não, tenho não. Ele foi daqui para o Rio de carro, né, para não ter que passar de avião. Tenho não. Ok, minha amiga. Satisfação. Carla Sâmia Falcão. Isso. Convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de base e atualmente técnica da equipe cearense de vôlei sentado. Muito obrigado, tá? Satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro. Eu que agradeço, né? Estar hoje num momento aqui tão importante, que é do atleta paralímpico, sim, né? Exato. No final de semana nós tivemos vários eventos aí pelo estado mesmo, né? Justamente que é o Festival Paralímpico, né? Que a gente trabalha, uma das modalidades que a gente trabalha é o vôlei sentado, justamente para conseguir novos atletas no interior, né? Para ver se a gente consegue aí ampliar cada vez mais o esporte paralímpico.